Eu sou administradora de empresas, eu tenho 10 formações acadêmicas. A Mel está em ação. A Mel está em ação, a Mel está criando, a Mel tem um novo projeto. Eu adoro os teus áudios, eu acho que a tua relação com os teus filhos é linda. Bem-vindos ao Ciência por Trás da Imagem, um laboratório em formato de podcast. Aqui, nós investigamos como a imagem, a biologia e a cultura fortalecem o posicionamento. Eu sou Mel Camassolo e aqui, em cada episódio, eu converso com especialistas para a gente entender como uma marca pessoal passa a ser lida como confiável, como relevante e, principalmente, porque a gente está falando de marca, inesquecível. E hoje eu recebo aqui essa pessoa incrível, Kátia Barreiro Magni, uma referência no mundo executivo e uma referência de marca pessoal no mundo executivo. Obrigada, Kátia, seja muito bem-vinda. E a Kátia, ela é mentora de executivos há 20 anos, mais ou menos, né, Kátia? Isso aí. A Kátia é, em todo o Brasil, mentora de líderes executivos. E fora também. Então No queremos exterior. saber mais sobre isso, que essa parte eu nem sabia. Fundadora da Tree Up Talentos e fundadora da Confraria de Executivas, que a gente também vai falar um pouquinho aqui. Bom, além dessa pessoa incrível profissionalmente, é minha amiga, e a Kátia é filósofa. Não sei se tu não deve usar esse título, mas eu considero uma filósofa. Porque não tem... Kátia, tu é das pessoas que a gente não tem como sentar e sair igual. A gente sempre vai pensar diferente. Eu já tô emocionada, criatura. Como tu faz isso comigo? Então será que eu continuo aqui? Bom, a Kátia é uma pessoa que me liga às 22 horas da noite, chamada de vídeo, para comprovar que eu não durmo cedo no dia que eu tenho que acordar às 5:30 da manhã no outro dia. Sim, para dar um puxão de orelha. Bom, além de todo esse conjunto profissional incrível, ela é casada com o Vanderlei, um homem incrível que eu também conheço, um amigo, e que incentiva tudo que ela inventa. E mais, ele consegue andar na mesma velocidade. E é mãe do Bernardo, um guri lindo, que parece tímido, mas eu acho que é só pra fazer charme, viu? Adorei. E ele é um guri super inteligente, um coração gigante, filho da Kátia, do Vanderlei. Bom, Kátia, seja bem-vinda mais uma vez. E vamos falar então aqui sobre marca pessoal. Tanto a tua marca, que é referência no mundo executivo e uma referência para mulheres, como o que um executivo precisa e o que a tua visão de tantos anos com eles sobre marca pessoal executiva, presença executiva. Mas antes eu quero ouvir a tua história, que eu já conheço, já ouvi em outros podcasts, mas as pessoas aqui têm que saber que é uma história muito legal. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo, dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu reconheço o teu trabalho e o quanto eu divulgo a tua marca, o teu Instagram, o teu trabalho para os meus clientes, né? E é tão bacana assim quando a gente vai se apaixonando pelas pessoas, né? Porque segundo a filosofia, paixão é sempre algo que está no desconhecido. Então, quando eu conheço alguém, eu me apaixono por aquela pessoa, mas eu me apaixono por um desconhecido. Eu não sei quem essa pessoa é, a expectativa que eu tenho dela, mas eu crio expectativa sobre ela. Isso é paixão. E amor é quando a gente gosta da pessoa como ela é, com tudo que ela é, com todo o recheio que ela vai apresentando. E eu acho que tu és dessas pessoas que a gente se apaixona pela tua imagem, pela tua marca, e depois a gente ama. Obrigada. A gente ama pela pessoa que tu és,
pela pessoa dedicada, esforçada, competente, estudiosa. Eu adoro conversar contigo. Eh, Tu falas que quando alguém está comigo sai diferente, contigo é a mesma coisa. E eu acho que tu tens um trabalho incrível, o trabalho que tu fizeste comigo foi sensacional. Ainda hoje, eu estava no cabeleireiro e na maquiadora, e a gente estava falando sobre isso. E ela me perguntava assim: "Mas o que tu fizeste?" Daí eu disse: "Eu fiz uma mentoria com a Ana sobre imagem, e eu mudei muito". Ela: "Mas muito? Tu acha que foi radical?" Eu: "Completamente. Se tu entrar no meu Instagram", eu disse pra ela: "Em 2020 eu sou uma, em 2022 eu sou outra pessoa. E essa mudança tem um nome, Melissa Carossola". Ah, obrigada, Então e eu obrigada pela confiança. sou sempre grata a ti, sempre que eu me arrumo, sempre que eu recebo um elogio, eu me remeto àquele período que a gente fez aquele trabalho tão lindo, que começou pós-pandemia, né, em 2021, logo que a pandemia acabou. Eu jamais vou esquecer que eu fui dar uma palestra, lembra? E eu te liguei e disse: "Mel, me ajuda, eu quero fazer essa palestra vestida diferente". E já foi ali um grande começo, né, então eu acho que naquele momento eu inaugurei a nova Kátia. Ah, Um pouco de mim, eu sou Kátia Magni, eu sou administradora de empresas, eu tenho 10 formações acadêmicas, estudar para mim é um privilégio, um prazer, todo conhecimento gera autoconhecimento, então cada vez que eu estudo alguma coisa eu olho para mim diante daquele nossa, eu conhecimento. nunca ouvi isso. Essa Ouvi frase uma é minha, filósofa. É, essa frase e é é muito minha, real, né. é Cada vez verdade. que a gente adquire o conhecimento, a gente A ganha gente algo. muda, a gente Isso. reflete, né, e esse conhecimento ele está em todo lugar, ele está num livro, numa série, ele está numa conversa, ele está num podcast que a gente grava, a gente sai diferente, né. Basta que a gente tenha esse olhar curioso, né, a gente tem que ter esse olhar Sim, um curioso olhar de sobre criança, né. o olhar da pergunta, né, o olhar porque, assim, o "Que que eu aprendi hoje? O que que eu aprendi vindo aqui, conhecendo as pessoas da tua equipe, do teu time?" A gente sempre tem muito aprendizado, né. Então, eu sou a Kátia que gosta de estudar muito, e eu acho que todo conhecimento faz diferença na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus clientes. Eu sou executiva, por 20 anos trabalhei em grandes empresas, grandes corporações no Brasil, e desde o começo, quando eu comecei a trabalhar nas empresas, eu achava, né, a minha área sempre foi recursos humanos, e eu achava que recursos humanos tinha uma responsabilidade com a felicidade das pessoas. Então, quando eu comecei a perceber que não, e que cada líder impacta nas pessoas de forma positiva ou negativa, eu percebi que a gente não tinha ação sobre a felicidade das pessoas, mas no momento em que eu estivesse com uma liderança, eu teria sim uma oportunidade de trazer recursos, repertórios, autoconhecimento, conhecimento, ferramentas que pudessem fazer com que aquela pessoa tratasse melhor os seus colaboradores. E isso me persegue a vida toda, eu acredito nisso, né. A minha história ela se mistura muito com a minha vida pessoal, principalmente com a chegada do meu filho. A gente tentou engravidar por 8 anos, engravidamos 3 vezes, em 2007, 2008 e 2009, e quando ele chegou, eu digo que a gente ficou embriagado emocionalmente, porque a gente se viu e disse: "Nós podemos tudo, vamos largar as nossas empresas e vamos abrir a nossa própria empresa". E foi aí que a Tria Talentos começou, por isso se chama Tri Talentos, né, porque somos 3, Vanderlei, Bernardo e eu. Bernardo tem 16 anos e é um menino lindo, assim, um amigo querido, divertido, nos impulsiona, você sabe, tem filhos, e os filhos nos é uma faculdade, né, cada filho é uma faculdade. Dificuldade. Todo Uma dia lição de vida. é uma lição de vida. E uma inspiração, né, porque Bernardo a minha gestação foi bem complexa, e quando ele chegou, né, Jacob Levy Moreno, médico, psiquiatra, né, pai do psicodrama, e eu sou psicodramatista, que é uma linha da psicologia, ele fala que quando um filho nasce, é como se a gente colocasse ele para o mundo e fizesse uma promessa, né. E se a gente não fez isso, a gente ainda pode fazer, né. E eu me lembro que quando meu filho nasceu, eu disse: "Nunca vai faltar nada para essa criança. Eu faço qualquer coisa, mas para ele nunca faltará nada".
E isso me motiva. Então, eu não sei o que é acordar desmotivado. Não sei. Todos os dias eu acordo com sangue nos olhos, eu acordo com muita energia, muito criativa. E aí eu tenho meu marido, graças a Deus, que me coloca no chão, né? Eu digo que eu sou a pipa que ele segura. Então, essa é um pouco de mim. E aí eu queria que tu repetisse a pergunta. Tá, essa é a tua história, né? Ah, a gente sabe que a tua história eu já ouvi desde quando tu era criança, né? Que eu adoro aquela história de tu pequenininha. Aquela que tem várias, né? Eu acho que é uma que tu aprendeu a ler e tu saiu ensinando todo mundo. Ah, sim, sim. A gente morava em Roraima, né? E aí eu já estava com 9, 10 anos. E a gente tinha uma garagem na casa, mas não tinha carro. Então, eu disse, meu pai, ajuda, né? Posso fazer dessa garagem uma escolinha? Ele, claro, minha filha. Ele achava que eu Quantos queria anos tu tinha? 9 anos. E aí ele disse, claro, minha filha, faz o que tu quiseres. Eu consegui umas caixas de papelão, comprei um caderninho, uma caneta e um lápis e uma borracha para cada um dos meus vizinhos. Chamei todos eles e disse, eu serei a professora de vocês. Ensinei português, matemático, e no final do ano os pais fizeram uma homenagem para mim. Então, quando aquilo aconteceu, me despertou o lado ser professora. Então, eu também sou Na professora. verdade, Sou a, professora na é Fundação a Dom Kátia Cabral. Líder que surgiu. A Kátia Líder surgiu ali, né? Surgiu ali. E eu, a líder é a professora, a mentora, né? Aí tu estava falando que tu é professora hoje também. Eu sou professora da Fundação Dom Cabral, do Sírio-Libanês e do HCOR, onde eu sou coordenadora do MBA em Liderança na Saúde, né? E são as 3 instituições que eu escolhi para minha vida. Então, eu amo o que eu faço. Eu acho que estar em sala de aula é um privilégio. Eu agradeço a Deus todas as vezes que eu piso numa sala de aula, que eu tenho contato com os alunos, porque é um presente a gente ver o olho de alguém brilhando. E quando tu tens essa missão de proporcionar isso, eu acho que a gente não pode ficar quieto, né? Não. Então, é isso. Da minha história, eu acho que um pouco dela é isso. É, Depois que a Triup, então, a gente abriu, a gente trabalha com desenvolvimento de executivos. Eu tenho vários papéis, né? Então, eu sou mentora de executivos, eu sou palestrante, eu sou coaching, eu facilito o desenvolvimento de muitos executivos, eu crio muitas metodologias e a gente trabalha pelo Brasil e fora do Brasil tem muitos clientes que fazem mentoria comigo. Então, que também é uma alegria, porque daí eu aprendo outras culturas. Então, tenho clientes em Singapura, Madrid, no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina. É muito legal. eu quis que tu contasse essa parte da tua história, porque para mim foi ali que surgiu a Kátia, líder, desde pequenininha, e que hoje orienta e dá esse suporte tão importante para tantos líderes. Muito, trabalho muito com presidentes de empresas, com empresários. Eu também sou conselheira de empresas, né? Então, é uma carreira executiva, assim, que quando começou eu me apaixonei. Eu acho que a transformação do ser humano, ela modifica o ambiente das empresas, e isso é maravilhoso. Incrível. Bom, eu separei algumas perguntas para fazer e tá separadinho por blocos e a gente vai aqui desenvolvendo, tá? Vamos falar de presença executiva. Kátia, todo esse tempo que tu trabalha, imagina o número de executivos que tu já passaram por ti, né, em todos os aspectos, tanto colegas, amigos, mentorados. E me fala o que de fato faz alguém que assim, ter um cargo de líder é uma coisa, mas o que faz ele ser percebido como líder? Essa é uma pergunta excelente, né? Primeiro, assim, uma liderança, quando é contratada dentro de uma organização, é para entregar resultados. É para isso. Tem meta. Tem meta, não tem muitas vezes método, né? Eu me lembro que quando eu fui contratada na última empresa em que atuei como executiva, eu perguntei para o meu diretor no primeiro dia, assim, qual expectativa tu tens de mim? Ele me disse que tu deu o teu melhor. Eu saí sem saber o que era para fazer. Mas ao mesmo tempo, eu achei sensacional, porque eu senti que ele me deu autonomia para eu fazer o que eu achava que era preciso.
Só que essa autonomia, ela só funciona se eu, Kátia, e foi o que aconteceu, tivesse um repertório para fazer as entregas. Porque todo líder, ele precisa saber diagnosticar o ambiente, a cultura da empresa, ele precisa conhecer as pessoas, ele precisa se conectar com a sua equipe. Então, é uma série de habilidades que ele tem que ter e que ele não é ensinado durante a sua jornada. Em geral, a gente é técnico, e daí, por sermos um bom técnico, um bom operacional, a gente é convidado para assumir uma liderança. E aí, a primeira liderança, quando a gente assume, a gente só repete padrões, coisas que já existem. A gente não sabe como construir. Aí vem a importância do repertório, né? E por falar em marca, né, esse mesmo executivo que me contratou, eu achei tão legal porque ele me disse a minha marca. E eu achei fantástico, assim, porque as pessoas é que dizem qual é a tua marca, Que é a como reputação líder, construída. como executiva, como imagem pessoal, né? Por isso a importância da gente perguntar, né? No teu trabalho, tu pede para que a gente pergunte o que que as pessoas percebem da gente. Exato. É extremamente importante. Porque assim, eu sempre falo, a gente tem uma intenção, né? Eu tenho uma intenção de marca. Vamos pensar no executivo. Ele tem uma intenção de marca. Ele quer ser percebido por essa intenção. E ele acha que é percebido de uma forma. Só que se eu não fizer uma pesquisa, que a gente chama de uma pesquisa de reputação, entender como ele é visto, não consegue se desenvolver um bom gerenciamento de marca, senão a gente vai ficar no sonho, né? Exato. Então, esse executivo, quando me contratou, havia uma consultoria que fez inúmeros testes comigo, muita entrevista, criou um parecer e entregou para ele. Quando eu fui fazer a entrevista, tinha lá meu currículo, né? E eu pensei, ele vai me fazer uma série de perguntas. E eu achei fantástico. Ele disse: Não vou te perguntar nada, já sei tudo a teu respeito. Eu achei bárbaro, que ele estava preparado para aquele momento para entrevistar meu executivo. Daí ele disse assim: Tu sabe o que eu mais gostei de ti, Kátia? Ele não tinha me perguntado nada, o que que ele mais gostou de mim, né? Ele disse: A gente buscou referências tuas no mercado. E as pessoas que nós entrevistamos, eles disseram assim: Tu pode contar com a Kátia. A Kátia é uma pessoa que tu pode contar. O que que tu acha, Mel? Isso é verdade? Com certeza. Isso não é bacana, a gente saber que, né? Então, naquele momento, ele me acendeu uma luz, assim, porque eu não sabia disso. Então, tem duas coisas na tua pergunta, né? A primeira, assim, as lideranças não estão preocupadas com a sua marca. Não. Elas não sabem o que é, elas não estão preocupadas com isso, elas acham que entregar resultado é o suficiente, e não é. A gente sabe que uma liderança precisa ter não só um repertório, mas uma imagem que ela entrega para a própria organização. E qual é a imagem que ela quer entregar? Essa reflexão ela também não faz. Por isso que o teu trabalho é muito importante, porque as tuas perguntas, as tuas provocações, elas tornam conscientes aquilo que a gente nem se dá conta, que é importante para a gente se manter no emprego, para a gente ser visto por outras empresas. E por isso que quando eu estou no meio da mentoria com um executivo, eu digo para eles: vocês precisam fazer uma mentoria com a Mel Cavassó, porque é um complemento do meu trabalho. O meu trabalho como mentora de executivos é tornar a performance deles muito melhor. Não só a performance em termos de resultado, mas a relação com as suas lideranças. Mas a forma como ele é percebido como imagem pessoal e profissional, aí ele precisa de ti. Porque daí ele precisa ter ciência por trás da imagem. Ele precisa saber aquilo que combina melhor com ele, como é que se veste com ele, com ela, né? Como é que se veste. E isso tem que estar, inclusive, não só saber qual melhor cor, mas isso tem que estar associado com a intenção, né? Porque a intenção da marca dele também tem que ser traduzida nos elementos de visual que ele colocar. Com certeza. E já puxando algo que eu tinha pensado em falar mais adiante na conversa, porém eu acho que é um ponto agora para a gente falar, essa questão da reputação, parece clichê, mas assim, como nós somos lembrados quando a gente não está na sala, né? Isso é a reputação. E é isso que faz a marca ser lembrada, a marca pessoal. E aí a gente entra num outro ponto, mas bem pessoal mesmo,
que é esse executivo ser lembrado pela marca dele e não pela empresa somente. Porque o executivo, ele não sabe o dia de amanhã, né? Exato. E reputação tem uma série de coisas nisso, né? Nisso que é o conceito de reputação. Eu gosto de pensar assim que quais são os teus valores como pessoa e como profissional? Do que você não abre mão, o que não é negociável para É. você? Porque quando a gente está falando de reputação, eu falo sempre para as pessoas que eu mentoro e que eu tenho formação em mentoria online, a confraria de executivas, né? Eu sempre digo para eles assim: a tua imagem nas mídias sociais, ela precisa apresentar a tua intenção. Porque eu, por exemplo, não tenho nada contra, todo mundo pode fazer o que quiser da sua vida. Mas eu cuido da minha imagem, minha reputação, aquilo que eu mostro, o que eu mostro, como eu mostro, porque a gente está muito disponível para o julgamento das pessoas e cada Sim. vez mais as pessoas estão julgando e criticando o outro nas mídias sociais, né? Então, o cuidado com a nossa reputação começa com a nossa imagem nas mídias sociais, com a nossa presença, com aquilo que a gente veste, com aquilo que a gente comunica. Tem muita coisa que faz parte da nossa reputação, né? Então, assim, os valores como honestidade, transparência, bom relacionamento, educação, né, que são coisas tão básicas, elegância, diplomacia, uma boa comunicação, tudo isso a gente precisa estudar para aprender, É. porque muitas vezes, né, posso falar, meu pai e minha mãe, eles tinham quarta e quinta série. Então eles não tinham, a gente não conversava sobre carreira, trabalho, sobre como é que se comunica no trabalho, como é que se relaciona com as pessoas. Então a gente vai aprender isso quando a gente vai para o ambiente, quando Exato. a gente tem contato com as pessoas. E isso tudo faz parte de reputação. Então, se cada vez mais a minha preocupação com o executivo e a executiva é a sua empregabilidade. A sua marca é empregável? Ó, pergunta boa, hein? É empregável e é empregável aonde? Quem contrata você? E quem não contrata você pelo seu estilo de ser, de se vestir, de se posicionar, porque a gente também tem que ter essa clareza, a gente não serve para todos os lugares, até porque nem todos os lugares vão me fazer feliz, né, mas isso precisa de reflexão, autoconhecimento, muita conversa, preparação. Por isso que a mentoria é um projeto pessoal fundamental. Em algum momento da carreira, todo mundo precisa investir em mentoria. Na tua mentoria, para trabalhar da sua marca pessoal e profissional, e na minha, para trabalhar a sua empregabilidade. A gente precisa ser empregável todo dia, no lugar que a gente está, e se a gente não estiver ali, tem que ser em outro lugar. Tem que ser lembrado. Tem que ser lembrado. E tem coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, por exemplo, atendo executivos e executivas que às vezes parecem muito mais velhos do que são. Então a gente está falando hoje de um executivo de 40, que se não cuida da sua própria imagem, parece uma pessoa com 60 anos. E não tem problema nenhum. Eu tenho 56 anos. Só que o mercado ainda é bastante preconceituoso. O mercado ainda está tentando aprender e como é que eu lido com um profissional de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos? A nossa vida produtiva vai tranquilamente até os 80, 90 Sim. anos, mas o mercado está preparado para isso? E além disso, esse executivo com 60, 70 anos, ele tem uma bagagem de experiência e capital humano que vale Uma muito. inteligência construída, uma história para oferecer para o mercado, mas o mercado ainda não sabe lidar com ele. E dentro dessa questão de parecer mais velho, o que eu acho que preocupa bastante quando olha para a imagem é nem tanto é que hoje em di tá, parecer mais velho também esteja muito associado a parecer descuidado, Isso. cansado. Isso, assim, mesmo que talvez a pessoa que esteja olhando para esse executivo não pense isso, mas o cérebro está toda hora lendo, né, então a gente tem essa noção de que existe esse ruído. E o que que acontece? Eu vejo nos meus atendimentos também, né, chega muito executivo brilhante profissionalmente, porque o que me parece que dispostos a fazer um novo, MBA, um novo curso, um novo treinamento, eles estão sempre prontos.
Então, investem muito nisso. E todos fazem isso. Então, o que leva a se destacar dentro de uma linha que todos são muito parecidos intelectualmente? Que existe muita oportunidade de estudo. E aí não se pensa na marca. E é um grande diferencial. Eu acho que o que tu falas, né, não na necessidade de parecer mais velho ou não, mas no desleixo da marca, né? Eu acho que isso traduz muito melhor do que a gente pensar nisso. Mas, assim, o que eu escuto dos headhunters, né? Os caçadores de talentos, que muitas vezes eles estão em busca de um grande profissional e aí esse grande profissional, ele é comparado com outro. Sempre. Esse outro tem 30 anos, este aqui tem 55, 60. Muitas vezes, quem é escolhido é o mais jovem, por um julgamento de vitalidade, vontade, dinamismo. A pessoa, ela tem energia, mas quem disse que as pessoas com 50, 60, 70 não têm? Cada vez mais a gente vê os executivos brilhantes com 60, 70 anos, porque a gente está falando de executivos e executivas maduros, com repertório, com Que às conhecimento. vezes eu vejo até esses executivos maduros com até mais tempo livre para poder dedicar à saúde. Enquanto um jovem, ele está construindo a carreira do início, está se dedicando muito além usando todo o seu tempo possível e até mais do que ele teria disponível para poder. Até porque hoje em dia a gente tem bastante consciência da importância da qualidade de vida, né? Eu participei de um podcast que um grande amigo médico me perguntou assim: quando foi que tu começaste a cuidar da tua saúde, assim, da tua qualidade de vida? Eu disse: após os 50 anos. Porque naquele momento eu me dei conta, assim, de, opa, se eu não colocar isso aqui como uma prioridade, daqui 10 anos isso vai fazer muita diferença, né? E eu tinha uma combinação com meu filho, né? Foi por isso que eu te procurei. Porque como eu ganhei meu filho com 40 anos, quando ele foi para a escolinha, ele dizia assim para mim: ô mãe, as mães dos coleguinhas são muito mais novas que tu. E eu dizia para ele assim: fica tranquilo, filho, vai ter um momento que tu vai falar que eu consegui inverter esse quadro, né? Então eu me fiz uma promessa: quando eu fizer 50 anos, eu vou mudar radicalmente a minha imagem, porque eu quero que meu filho tenha muito orgulho e admiração por mim. E foi o que aconteceu, né? Com a tua ajuda, a gente fez aí uma mudança radical que foi muito legal. E a imagem anterior também era legal, também gostava, ela tem uma história. Então eu não desqualifico o meu estágio atual, mas é outro momento de vida. Hoje, quando eu saí para vir aqui, ele disse assim: mãe, como tu tá bonita. Eu acho isso fantástico, isso é um presente, né? Teu filho te reconhecer como uma mulher bonita. Já o meu, olha o que aconteceu hoje, pequeno. Eu não tinha escovado o cabelo, não tinha feito maquiagem, porque eu vim pra cá, pra Harley fazer. Aí eu tava ali, saindo, ele olhou pra mim e disse assim: "Você não vai arrumar o cabelo?" Claro, ele tá acostumado em ver Claro. diferente, mas eles são muito observadores. Eles são os maiores cientistas que a gente tem dentro de casa. E muito bom, né? Porque eles provocam a gente a ser melhor, né? Kátia, dentro desse assunto que a gente tá falando do executivo, que é brilhante, tu lembra de algum executivo, não precisa citar nomes, claro, mas que passou por um processo que realmente a marca, que ele era muito bom, e a marca, a imagem dele, ou dela, interferiu e perdeu a oportunidade? Tem muitas, né? Muitos exemplos, assim. Eu já atendi muitas pessoas, já passaram por mim mais de 10.000 pessoas, né? Eu nem falo sobre esse número, é a primeira vez que tu escuta eu falar, mas já passaram por mim mais de 10.000 pessoas. E em todos os programas que a gente conduz, né? E a gente fala das pessoas mais velhas, mas as principais com problemas de imagem, em geral, são os mais novos. Porque eu fui no banco final de semana passada, e um rapaz, coisa mais linda, nos atendeu, nos explicando os produtos do banco, aquela coisa toda. E meu marido disse assim para ele: tu és bem jovem. Ele: nem tanto, tenho 30. Então,
Achei bárbaro, porque ele estava tentando fortalecer uma marca do tipo, se é para ser confiante, eu tenho que ser mais velho, Sim, que né. essa é uma preocupação. E as executivas mulheres, jovens, elas sofrem muito preconceito, principalmente aquelas, que a imagem permanece por muito tempo, então a forma de vestir, a forma do cabelo. Então eu trabalho com executivas sensacionais, que têm 30, 35, que às vezes a aparência parece 16, 20, e as empresas também têm um preconceito com isso, porque essas meninas, essas mulheres entraram como estagiária, entraram como primeiro emprego e elas não conseguem ser vistas como uma executiva que cresceu, por mais que elas sejam promovidas. Então é comum, e tu já atendeste Sim, algumas sim. executivas que eu te indiquei, pessoas maravilhosas trabalhando em grandes corporações internacionais, mas não conseguindo ser reconhecida, porque o estereótipo da menininha, ele permanece presente. E isso é por isso que é importante a gente fazer a mentoria da imagem, para saber, assim, o que que é que a minha imagem passa, porque muitas vezes a grande virada do executivo, de uma executiva para promoção, é a mudança radical da imagem. Uma outra executiva que eu te encaminhei, ela era uma pessoa excelente, numa posição de supervisão, e ela queria ser uma gerente. Sim. Só que a empresa a conhece há 15 anos naquele lugar. E aí, um dos motivos, depois da gente trabalhar inúmeras habilidades profissionais, eu disse para ela: "Tu vais precisar chegar de um jeito que a empresa fique impactada contigo". E isso muitas vezes significa mudar o cabelo, mudar o estilo de vestir, as cores que tu usas, né. Eu era Quando eu era adolescente, eu usava muito preto, não sei se eu já te contei isso. Acho que sim. E um dia minha mãe Ai, me contou. a minha mãe, eu que lavava minhas roupas, eu que pendurava minhas roupas, e eu trabalho desde os 13 anos, e eu devia ter por volta de 15, 16. E a minha mãe me chama e diz assim: "Minha filha, olha para o varal, o que que tu tá enxergando?" Eu disse: "Ah, as minhas roupas, mãe, passei a tarde toda lavando". Ela disse: "Que cor tem ali?" Eu disse: "Preto". Ela: só preto, filho, tu parece um urubu". Me disse: "Tu tem que experimentar outras cores, Olha minha que filha, abre o mundo, sabe, o mundo é colorido". Foi tão bonito aquilo, eu fiquei tão impactada, e daí eu comecei a experimentar vermelho, e aí eu saía de preto com vermelho. Foi um momento muito legal, porque as pessoas diziam assim pra mim: "Tu é flamenguista?" Eu nem sabia o que que era isso. Mas é isso, né, a vida vai mudando, as cores que a gente utiliza também, mas a gente precisa se perceber, né, meu. Me lembro já como empresária dando uma palestra, 2.500 pessoas no ambiente, e foi muito legal, assim, a palestra, foi bonito, divertido. E quando termina a palestra, vem uma senhorinha com 70 anos, e ela me diz assim: "A tua palestra foi fantástica, fantástica". Daí ela me disse assim: "Eu vou te dar um conselho, porque eu tenho bastante maturidade e faço isso, não usa preto quando tu der uma palestra. Usa uma cor que te conecte com as pessoas". E ela sumiu da minha frente, Mel. Nunca mais eu a vi, mas também nunca mais eu usei preto ao dar uma palestra, sabe. A questão das cores, a gente fala muito: "Ai, quais as cores que mais me favorecem", porém a gente precisa olhar para as cores de forma estratégica. Qual a cor eu sempre falo para o meu cliente, eu recebo assim durante o processo: "Mel, amanhã eu vou dar uma palestra para tal lugar". Aí eu: Que eu uso?" Daí eu falo assim: "Qual é o assunto? Quem vai te ouvir? Quem vai te ver? Quanto tempo? Qual é o local?" Então é uma série de informações que te fazem criar uma Com estratégia. certeza, referente ao contexto, né, que Exato. ambiente é. Ah, Eu fui dar uma palestra num restaurante para 80 executivos em São Paulo, né. Era uma palestra sobre cultura organizacional. E eu recém tinha feito a consultoria de imagem,
e a cirurgia plástica, né? Porque Sim. foram uma série de mudanças. E eu me lembro que eu botei um tubinho preto, mas os acessórios, assim, foram um arraso. Foram um arraso, Porque tem isso também. com Um certeza. jantar, o ambiente propiciava estar de preto, porque é um Exato. jantar, mas aí não significa nunca mais usar a cor. É colocar ali acessórios É saber o contexto e o momento que isso conecta, né? e até um simples acessório, ele traz muito da intenção da tua marca, e isso tem que ter constância, não adianta num dia tu ir super bem arrumada e passar 5 dias como se tivesse saído correndo de casa, que isso também gera um ruído. Com certeza. Ou então aquele executivo ou aquela executiva que só vai se arrumar, pensar no que vai vestir no dia de uma apresentação de um relatório, ou um dia de uma venda, enfim. Então, sempre que puder criar essa estratégia, vai fazer com que a marca seja mais lembrada. Com certeza. É que tem um dado importante, né, Mel, nisso tudo. Olhando para mim, né? Não sei como é que as pessoas funcionam, mas eu olho para mim, de uma família simples, humilde, muitos irmãos, a gente usava as roupas de todo mundo. Sim. Era calça de todo mundo, camiseta de todo mundo. Tu vai saber se vestir quando crescer? Dificilmente, É. né? Então tem um aprendizado também de como é que eu me visto, o que que cai melhor em mim, cor de tecido, marca, eh, a experiência com o tecido, com as lojas, tudo é possível, né, e é aprendido também. E eu me lembro que eu tinha uma fantasia muito grande quando a gente foi fazer a mentoria, porque eu pensei assim: "Meu Deus, ela vai mandar eu jogar tudo fora, ela vai me enlouquecer essa criatura, e aí eu vou ter que gastar muito dinheiro, né". E eu lembro que quando eu te mandei as fotos das minhas roupas, porque a gente recém estava terminando a Sim, pandemia, foi né, tudo não dava online. pra gente fazer ainda muito presencial, e tu me mandaste assim: "Ó, isso aqui tu combina com isso aqui tu combina com isso", eu falei assim: "Meu Deus, Não vai tirar nada. as minhas roupas Vocês ganharam não vida". compraram nada, eu acho. Daí tu sugeriste 5 É. peças, eu comprei 3, eu acho. E a Isabel, maravilhosa, né, a Isabel entra na nossa vida, assim, como um presente, né, porque eu gosto do colorido, mas aonde encontrar um É. colorido bem feito, né, com um bom acabamento, com bom tecido, e eu nunca me esqueço, assim, daí a minha primeira compra com a Isabel era uma calça cor de rosa pink, uma azul marinho e uma verde, né. Puxa, e a Mel, a a Isabel, ela tem um estilo parecido contigo, né. Vocês se conectam Sim, muito super. bem, porque quando eu chego lá, ela diz assim: "Ó, isso tu pode usar com isso tu pode usar com isso", eu falei assim: "Meu Deus, que criatura, É. todo mundo certo", né. Então eu acho que essas fantasias a gente cria porque não Sim. sabe, não tem conhecimento, né, mas Tem depois muita gente que que fantasia: "Ah, eu fiz uma consultoria, um planejamento de imagem", você começar do zero. exato. Mesmo que a pessoa mude muito a imagem, a ideia é sempre otimizar o que está lá no armário, comprando sim peças que vão multiplicar o que já tem. Até porque essas peças que estão no armário foram para lá por um motivo, já contam a história da pessoa. Exato. Tu sabes que quando eu fiz a minha cirurgia plástica, né, 2022, eu tinha uma diástase, né. E a diástase é aquela abertura aqui na barriga, né, que por mais que tu te esforce, não diminui, então só com cirurgia mesmo. E aí um cliente meu de mentoria, um executivo, ele chegou pra mim e disse: "Kátia, tu tá maravilhosa, a minha esposa também fez, joga todas as tuas roupas fora". Eu pensei: "Que isso?" Né? Como assim jogar todas as tuas roupas fora? Ele disse: "Porque tu mudaste o teu estilo, e aquelas roupas elas não cabem mais na tua nova vida". Eu achei que ele estava exagerando, né, porque eu pensei assim: "Mas que homem que vem aqui, senta no meu escritório e me dá uma dica como essa, né". Mandei reformar todas as minhas roupas, e hoje eu olho para elas e digo assim: "Vocês não pertencem mais a esse meu novo momento". Isso é bem interessante que tu trouxe, porque eu vejo muito nos atendimentos. Então, tu chega para o atendimento, a gente vai criar essa estratégia com que tu tem, com algumas roupas
que a gente compra. Só que tu vai usando isso e tu vai te apropriando de algo que te fortalece e te faz, inclusive, olhar mais para o mundo. E aí a pessoa, tanto a mulher quanto o homem, ele se torna mais ousado. Muito. E aí vai acontecer que, com o passar do tempo, vai deixando algumas peças de lado, porque o estilo vai mudando e a pessoa quer usar mais, então vai avançar A gente algumas está falando de fases. paradigmas, né, Mel? A gente cria paradigmas até na forma de vestir, né? Com certeza. E a gente se adapta àquelas peças, né? Porque neurocientificamente falando, né? O nosso cérebro, ele automatiza tudo para que tudo seja prático, objetivo e rápido. E ele não gasta tanta Não gaste energia. tempo, né? Então, assim, é como se eu entrasse dentro do meu guarda-roupa e saísse pronta, né? É na época dos Watsons, eu acho, né? Que aqueles personagens infantis entravam no armário e o armário vestia eles, né? A vida do executivo, ela é um pouco desse jeito, né? E tem uma coisa que eu acho que a gente vai aprendendo também contigo, né? Porque tu oferece uma série de recursos, né? Um grupo de WhatsApp com todo mundo que faz parte, Sim. que coloca ali como é que está se vestindo, a gente vai aprendendo com as colegas também que fizeram Sim. consultoria e mentoria contigo, né? Então, no final do ano, eu entrei numa loja de departamentos, dessas grandes que existem em todos os lugares do Brasil, né? E tinha um vestido de renda. Eu olhei aquele vestido, Mel, e disse: eu jamais usaria isso. É o paradigma que a gente estava falando. Daí eu olhei assim, peraí, deixa eu olhar o preço. R$ 200. Peça única. Eu pensei, mas eu vou comprar esse negócio. Eu vou comprar esse negócio e eu vou colocar esse vestido no final do ano e vamos ver o que que vai dar. E aí chegou no ano novo, eu coloco o vestido e eu pensei, eu devo estar ridículo. Era um vestido, tomara que caia, maravilhoso, de renda de cima a baixo, né? Era meio cru, assim, sabe? Confuso com branco, né? E aí eu coloquei, quando eu saio do quarto, meu marido vê, meu Deus, tu tá maravilhosa, vamos tirar foto. E foi uma alegria, daí, assim, é uma quebra de paradigmas, vários aí. Primeiro, o que que não cabe em mim? Isso não vai dar certo. Tá, só roupa cara é que é roupa boa. Isso é um grande erro. E isso é um paradigma. Aquele vestido tá lá assim, sabe? Parece vestido de casamento, aqueles que a gente casa e deixa pra gente olhar e dizer, ah, eu casei com aquela criatura ali, com esse vestido aqui. Esse vestido para mim foi um marco de quebra de paradigmas. Eu fiquei maravilhosa nela, com o vestido. Recebi tantos elogios no meu Instagram, sei lá quantas mil visualizações foi. E as pessoas me perguntavam assim, aonde tu compraste esse vestido? Achando que foi um estilista famoso. E aí eu dizia, olha, era a única peça, eu comprei, foi uma sorte, foi um achado, então tem a ver com isso, eu acho que tu nos proporciona essa visita aos próprios paradigmas, sabe? Eu acho que tu entrega, até me emociona, eu acho que tu entrega para as pessoas autoestima, sabe? Eu acho que tu amplia o mundo das pessoas, a gente se vê mais bonita, Bel. E isso, eu acho que a gente sabe que não é uma varinha de transformação, eu acho que é uma conversa atrás da outra, é a gente se permitir, se experimentar, e por isso que eu digo assim, eu sou muito grata a ti, e tem muitas executivas que eu atendo, assim, que são grandes executivas, e que eu digo para elas assim, ai, tu precisa conhecer a Mel. Só que eu falo assim, às vezes anos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa é meio resistente, porque elas não entendem. Depois, Mel, elas vêm para tua mentoria, elas me dizem: "Como é que eu não fiz isso antes?" Eu acho muito É que engraçado. tem um fator sobre decidir fazer, é que a gente visita muito o íntimo, né, não eu, da pessoa. Eu também, eu me aproximo muito da vida dessa pessoa, mas não é tão fácil tu parar pra se olhar, pra fazer. Tem uma autora que agora não vou me fugir o nome, mas fazer um turismo interno, É, é verdade. porque essa melhora da autoestima, eh,
poder se olhar e ver o quanto eu sou bonita, quanto eu sou autêntica e por que não ter coragem de ser assim por fora também, né? Então é muito disso, dessa tradução. É de se ver bonita, né, Mel? E isso é Com confiança. quem não quer trabalhar com alguém que é bonita? Quem não É, quer trabalhar, ser atendida por uma mulher bonita, por um homem bonito? Então, quando a gente encontra alguém que se cuida, que se organiza, que a gente vê que, né, se planejou para se vestir, é cuidado isso, né? É cuidado com o outro. Tu me convidaste para vir aqui e eu fiquei já alguns dias pensando, né? Qual seria minha roupa, como é que eu viria, porque eu quero cuidar do teu momento, porque tu cuida de mim, né? Então eu acho que isso é reciprocidade e eu acho que as mulheres aprendem a se cuidar. Eu vou te dizer que quando as mulheres fazem lá no grupo de WhatsApp uma foto delas e mandam no grupo, eu valorizo cada uma, assim, porque eu olho para elas e fico pensando assim, como elas estão se achando bonita, porque realmente elas estão bonitas. eu vejo muitas mulheres que chegam para minha mentoria, muitas executivas. A gente tem uma agora que é tua mentorada e veio para a mentoria, que passa por um momento de parar para se ver, parar para se ver e fazer esse turismo interno, entender melhor dentro de si quem é essa pessoa. E aí tem algum momento no início que eu peço assim, fazer uma pastinha no Drive, coloca lá fotos antigas, que eu quero entender quem é essa mulher que vem vindo. E muitas não têm fotos. Ela não faz foto, porque ela não quer se ver. Então, quando eu percebo que as fotos começam a aparecer, uma coisa muito comum. Ah, de repente vou mandar uma mensagem lá no meio do processo para ela. Opa, mudou a foto do WhatsApp. Então começa a se reconhecer e se ver como realmente é. Não é que ela fica mais bonita, porque a gente lapida essa pedra, porém ela é ela. Então eu acho que ela se reconhece. E aí, depois tem lá no finalzinho a lagosta. Eu gosto muito da história da lagosta, porque a lagosta é um bichinho que quando cresce, a casca não cresce. E aí ela precisa se esconder lá no escurinho de uma pedra, porque ela cresceu, ela vai perder a casca e ela está suscetível aos predadores. Então ela fica lá, em silêncio, quietinha, até retomar uma casca nova e poder sair do seu espaço. Então, na verdade, o que acontece é isso. A gente tem que, para poder crescer e trazer essa nova imagem, fortalecer essa marca, eu preciso me introspectar, fazer igual uma lagosta, e isso é difícil para muita gente. Muito. E se ver bonita, né, Mel? Assim, a gente se olhar no espelho e se gostar do que tá vendo, é, é uma arte isso, né? Eu acho que tu nos dá essa oportunidade de se ver como arte, porque não é uma questão de perfeição, não precisa ser perfeito, não precisa ter um corpo perfeito, mas se eu conectar as cores com a minha pele, com o meu cabelo, se eu cuidar de mim, se eu olhar para minha maquiagem, se eu gostar mais de mim, eu me maquio todos os dias, eu adoro maquiagem, né? E as pessoas me perguntam assim, até domingo? Sim, até domingo, porque domingo eu também me vejo, né? Eu também olho para mim no espelho e eu gosto de me olhar e me dizer assim, pô, fiquei bem hoje, né? Que bom. E às vezes aparecem surpresas, as pessoas visitam a gente, então eu tô Sim, sempre pronta, Mel. E eu é. gosto de estar pronta, né? Meu marido às vezes diz assim, precisa assim, né, não me maquio para ir para academia, mas boto uma boa roupa, ponho bastante perfume, ele, mas precisa de tudo isso? Precisa, porque as pessoas passam perto de mim e elas E a gostam, gente nunca sabe quem a gente encontra. elas gostam eu gosto de passar por gente cheirosa, né, eu acho ótimo isso, eu acho que a pessoa quando faz isso, ela tá bem, né, tá tão bem que ela se colocou um perfume para ficar melhor ainda, então eu acho que esse autocuidado, sabe. Às vezes nas empresas eu vejo, assim, a mulher talvez não tenha cuidado do seu cabelo, a raiz está aparecendo, o corte não foi cuidado, porque tem uma premissa dentro das organizações
para as mulheres e para os homens, que assim, se eu entregar resultado, tá bom, fui contratado para isso. Mas não é só isso. Muitas vezes a falta da minha promoção tá porque aquele que vai me promover não consegue me enxergar naquele lugar. Porque num outro lugar, numa outra posição, eu vou representar a empresa, eu vou numa reunião fora, eu vou falar em nome da empresa, eu vou dar uma palestra. Então eu tenho que estar bem cuidada. E aí as pessoas dizem assim: "Mas eu não tenho tempo, porque eu priorizo a minha entrega". Que pena, não está se priorizando. É óbvio que a entrega é fundamental, é isso que faz com que a gente se mantenha dentro do ambiente, mas a gente precisa estar na agenda, Precisa estar na agenda. precisa estar na agenda. E, bom, agora a gente falou bastante de mulheres, né? Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui é para o executivo e é para a executiva também. Agora eu quero ouvir sobre a confraria das executivas. Confraria de executivos. Eu faço parte e sempre me confundo. Confraria de executivas. Me conta, quer dizer, conta para quem está te Claro, ouvindo um e prazer, né. o que é essa Eu gosto de contar o início da história. Eu trabalho com vários segmentos, eu sou muito reconhecida na área da saúde, muito reconhecida na área da saúde, graças a Deus, eu tenho um carinho imenso, são 20 anos facilitando o desenvolvimento de executivos na área da saúde, em tudo que é hospital, no Brasil, privado, público. E em 2024 eu estava num podcast da doutora Sheila Paiva, que é uma executiva do Mater Dei de Goiás. Conheço, Maravilhosa, lindíssima, competente, Cantora. cantora. E junto com a CEO na época, que era a Mariana Tarabal, doutora Mariana, com a Vânia Bezerra, executiva do Sírio-Libanês. E a gente estava conversando depois nos bastidores sobre os 100 executivos reconhecidos na saúde. E não tinha mulher, não tinha mulher. E essa já é uma sequência já que vem. Esse ano foi a primeira mulher que se apresentou na revista. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Mas o que acontece? Onde estão as mulheres? Porque elas existem, elas estão nos ambientes. Por que que elas não aparecem? E aí elas me provocaram, elas disseram assim: "Kátia, tu poderias construir um movimento para as mulheres". E eu disse: "Ah, também acho, não nesse ano". E aí eu tirei férias, 2025, estava em Nova York, maravilhosa aquelas férias, eu e a minha família, primeira vez naquele ambiente, tivemos aí o privilégio de conhecer a neve, mas aquilo ficou na minha cabeça, assim, retumbando. Eu montei lá a confraria. E aí eu volto Pobre Vanderlei. Pobre Vanderlei, porque entre uma caminhada e outra, um conhece aqui, conhece ali, um parque e outro, neve aqui, neve acolá, e eu pensando aqui comigo, cheguei, descansei 2 dias, montei toda a confraria de executivas, entrei em contato com uma grande executiva, que é a Alessandra Deves, e disse para ela: "Fiz um movimento, o movimento vai se chamar esse aqui", e aí ela me ajudou na mudança do nome para confraria, e ficou então Confraria de Executivas. É um movimento para qualificar as mulheres para ocuparem posições de gestão. Não é um movimento, feminista no sentido de dizer: "Olha aqui pra gente, porque nós somos melhores", Ou não é até nada contra disso. os homens, né? Contra os Não é um movimento para excluir os homens das nossas vidas, eles são nossos aliados, muito importantes, são eles que vão nos ajudar a ocupar cada vez mais esses lugares, né, nos incentivando, dando oportunidades, fazendo parte do movimento junto conosco, né. Então, aí foi criada a confraria de executivas. Beleza, quando nós vamos lançar? Dia 12 de agosto, dia do meu aniversário, para uma boa leonina, né, que gosta de festa com um monte de gente. A gente fez um evento para 150 mulheres, em 18 dias nós fechamos as inscrições, tivemos que mudar de local, fomos para 301 mulheres na Anhiggs, foi um sucesso, as palestrantes maravilhosas, você foi uma delas que brilhou, arrasou, né. Qual que é o propósito da confraria? A confraria ela tem 5 pilares. E esses pilares, eles tratam exatamente aquilo que nós mulheres precisamos reforçar, né. Estratégia
em todos os sentidos, estratégia profissional, estratégia executiva, estratégia corporativa, estratégia pessoal e profissional, planejamento em todos os sentidos, planejamento de carreira, planejamento de futuro, planejamento organizacional, planejamento de ambiente, networking, que é uma rede com intenção de colaboração, por isso o networking ele é importante, soft skills, porque soft skills elas são fundamentais, né, para nossa liderança. Então, quais são as habilidades que eu tenho que aprender? Eu tenho que melhorar a comunicação, eu tenho que melhorar a liderança, eu tenho que melhorar a tomada de decisão, eu tenho que melhorar a conversa. E a outra competência, peraí que agora me falou, falta posicionamento, né? É protagonismo. Protagonismo para um posicionamento. Nessa próxima confraria, a gente já tem aí 3 organizadas para esse ano, 2 em Porto Alegre e uma em São Paulo. Essa próxima de Porto Alegre a gente vai falar sobre a mulher do futuro. Então, nós teremos de uma jogadora de futebol de 16 anos, jogadora do Internacional, já com contrato até 2028, também selecionada para a seleção brasileira ano passado, nesse ano, até olhando para a aposentadoria, como é que a gente lida com isso. A gente vai ter a executiva benchmark, que é uma executiva que foi selecionada na comunidade executiva, né, e que está passando por um projeto de transformação contigo e com diversos profissionais, e a gente já vê diferenças nas fotografias, a gente já vê diferenças no posicionamento, no sorriso, no olhar, na autoestima, né? Então, o protagonismo é muito importante. Na próxima que a gente vai ter também em São Paulo, o tema é saúde em primeiro lugar, e o Hospital do Coração quem nos convidou para levar a confraria para lá. E na terceira desse ano a gente vai trabalhar sobre exclusão, que é o sentimento de nos sentirmos excluídos por diversos aspectos da vida, sejam pelas oportunidades, seja pelo gênero, seja pela vida que a gente leva, pelas escolhas que a gente faz, pelos preconceitos, por nós mesmos, Sim. porque nós também temos aí um aprendizado muito significativo sobre como que a gente pode ser mais colaborativa, né? Então, a Confraria de Executivas é um movimento de despertar consciência para temas importantes. Mas, assim, ela é um dia só, é um evento imersivo, né? Não dá para ser só isso. Então, eu também construí a comunidade executiva. O que que é a comunidade executiva? A comunidade executiva é um grupo de mulheres que se reúne uma vez por mês com temas estratégicos para a carreira delas. Então, ali é um programa de 12 meses, tem mais ou menos 16 aulas que acontecem online ao vivo. Tu és uma das nossas facilitadoras, né? Foi um sucesso tua aula, o pessoal amou, né? E depois dali também eles querem fazer mentoria de imagem contigo. E dar o meu relato também, a comunidade é incrível. É incrível. A gente se sente como se tivesse um lugar para onde ir, né? Se sente segura. Então, recomendo quem tiver a oportunidade de tanto assistir, participar da confraria, mas também da comunidade. É muito legal. E a cada ano vai ter uma trilha, né? E os facilitadores são homens e mulheres, que trazem temas que são extremamente relevantes. Então, a gente já viu sobre a experiência do cliente, sobre estratégia. A gente agora vai ver os próximos módulos sobre gestão financeira pessoal, que é uma coisa que a gente não aprende né, em casa, no trabalho. Então, tem muita coisa legal acontecendo na vida da mulher e eu me sinto muito responsável, já que eu tenho uma carreira executiva de sucesso, sou bastante reconhecida, sou uma pessoa que tem muita energia, trabalho muito, eu digo, vamos lá que eu dou conta desse desafio que é construir a E está fazendo isso de forma esplêndida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, é muito bom contar com o teu apoio, com a tua energia, porque essa é a ideia, né, que a gente como mulher também colabore umas com as outras, que a gente encontre um lugar seguro para pedir ajuda, para dizer, Mel, tá difícil, me ajuda, e é isso que já está acontecendo. Então, eu acho que esse é o grande legado. Se você chegou até aqui e ainda não me segue, não segue a Kátia nas redes sociais, aqui na tela está aparecendo nossos arroba do Instagram, tanto meu quanto da Kátia.
nos siga. Se tiver alguma dúvida, pode nos passar por direct. E também se inscreve no canal do YouTube. E acompanhe a gente no Spotify. Kátia, vamos nos encaminhar para o final da nossa conversa. Uma pena. Uma pena, tá ótimo. A gente continua depois nos bastidores. Quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço no final do episódio. Se você, hoje, se tu estivesse começando tua trajetória corporativa, começou agora, mas com o conhecimento que tu já tens, o que seria a tua ação estratégica nos próximos 90 dias? Nos próximos 90 dias, se eu estivesse começando hoje, mas com a bagagem que eu tenho. Isso. Ai, o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo. Se eu tivesse a bagagem que eu tenho hoje, eu te procuraria, sem dúvida alguma, para cuidar da minha imagem, porque eu sei o quanto isso é importante e adoraria que tu pudesse me dizer os caminhos necessários em termos de imagem, marca, legado, reputação. Isso seria muito positivo. Eu cuidaria bastante dos meus relacionamentos. Eu sempre cuidei, mas nunca pensando neles como networking, e sim como amigos. Eu faria diferente. E e isso que tu está dizendo, que todo mundo que esteja ouvindo, principalmente quem está começando alguma carreira independente da idade, leve isso como um conselho. Com certeza. Se a gente for olhar hoje nas mídias sociais, há uma ilusão, um engano, quando a gente olha para um número de seguidores que é muito grande e a gente acha que aquilo é rede, mas não é. Não. Rede significa como é que eu construo a minha relação com essas pessoas, como é que eu melhoro, me aproximo, me conecto dessas pessoas, como é que eu cuido desse relacionamento e como é que a gente faz trocas, reciprocidade. Então, network é muito diferente de ter amigos, de conhecer pessoas, de ter cartão de visita. Eu lembro que eu fiz um curso que foi fundamental para mim, que é o Empretec. O Empretec é um curso da ONU, em parceria com o Sebrae, e a gente avalia 10 competências do empreendedor. É uma imersão, tu ias gostar muito. Ia mexer contigo. Já deu a ideia. E eram 9 dias, e cada dia a gente trabalhava 1 ou 2 competências do empreendedor, e no fim tu tens um diagnóstico da Kátia como uma empreendedora. E o que saiu na época para mim é: eu não tenho network, e eu preciso trabalhar isso. E eu já era uma profissional de recursos humanos, já conhecia muita gente, mas eu não sabia o que fazer com isso. Então, ter cartões de visita, que hoje é número de seguidores nas mídias sociais, não significa nada. Eu cuidaria bastante do meu network e eu faria uma coisa que eu sempre fiz. Então, eu repetiria um comportamento, que é: eu sempre fui uma pessoa de planejamento. Sempre. Todos os anos, desde os meus 23 anos, eu planejo a minha vida. Então, chega no final do ano, eu avalio o ano, eu vejo o que foi bom, e eu programo como é que vai ser o ano seguinte. Eu sempre termino melhor. Eu termino com muito mais qualificação, com muito mais dinheiro, com muito mais felicidade, com muito mais entrega, porque eu faço planejamento. E eu ensino meu filho a fazer isso também, desde os 7 anos. Então, hoje, a primeira semana de janeiro, a gente se reúne, meu marido, meu filho e eu, e a gente faz uma combinação. A gente faz desde que ele tinha 7 anos, porque ele aprendeu a escrever. A gente pega uma folha, dobra em 3 partes, coloca o nome de cada um, né? Então, meu marido, eu, meu filho, e a gente combina, assim, quais são as metas para cada um naquele ano. Então, eu digo quais são as minhas, mas meu marido também sugere algumas, meu filho também. A gente faz isso até hoje. Meu filho senta no meio e do 7 até agora ele conduz a reunião. Esse ano, ele já estava bem mais maduro, com 16 anos, ele pega a folha do ano passado que a gente põe na geladeira e ele diz assim: esse ano vamos ser muito mais práticos. Nós vamos avaliar o que vocês atingiram e não atingiram, são 21 metas. E nós só vamos falar das próximas depois que a gente fizer essa avaliação. Então aqui, mãe,
Tu dissesse aqui que tu queria emagrecer, emagreceu? Não emagreceu, tá bom. Não, mas não tem justificativa. É só para saber o que que aconteceu, o que que não aconteceu. Não. Não. Ele diz assim, aqui não é uma reunião de justificativa, teve o ano todo, né? E aí, quando termina essa parte, ele diz assim, agora nós vamos colocar as metas desse ano. Já que não emagreceu no ano passado, vai emagrecer nesse ano, não é uma meta importante para ti? É. Mas tu quer botar o mesmo número, né, de quilos? Não, quero diminuir. Então tá. A gente não vai aqui brigar por metas, a gente vai ver o que é melhor para ti. Ele já sabe fazer isso. Porque houve uma pesquisa com crianças sobre crianças que foram separadas com 5 anos, e um grupo, foi pedido para elas fazerem um desenho do futuro da vida delas. E, assim, como é que você vai estar com 10 anos? O que que você vai estar fazendo? O que que você vai estar brincando? Desenha. E o outro grupo não pediram nada. Esses 2 grupos, eles foram acompanhados na vida adulta. E este grupo aqui tinha mais sucesso, porque tinha uma condição de colocar em ação, em plano, em papel, aquilo que sonhava. Esse não. É claro que no meio do caminho a gente sabe que muita coisa acontece, porque não é só uma escola, não é só um trabalho que vai definindo qual é essa caminhada, mas a gente sabe também que aquilo que eu registro num papel, neurocientificamente falando, tem mais chance de acontecer. Então, planejamento é uma competência que nem todo mundo valoriza, mas que para mim é fundamental e até hoje eu utilizo, eu repetiria o que eu sempre fiz. Além de planejamento, eu sempre fui estudiosa e eu acho que o estudo faz toda a diferença. Ninguém tira de mim, eu só amplio e eu ainda compartilho. E isso transforma a minha vida, então é o que eu sugiro para todo mundo. Kátia, a tua marca pessoal executiva é uma referência. Isso Muito obrigada. eu sei e eu escuto e vivencio muitas pessoas que chegam de ti para mim e elas te têm como referência. A gente sabe. Então, isso que tu trouxe me parece uma receita para ter uma marca pessoal forte. Cuidar da imagem, cuidar das relações, fazer planejamento e nunca deixar de estudar. Exato. Muito obrigada, são os meus valores profissionais. E isso fica aqui como um ponto muito importante que a gente está levando desse nosso episódio de hoje, que é um conjunto, né? Eu não posso ser um executivo que só tem o conhecimento, eu não posso ser um executivo que não tem toda essa bagagem e tem muito relacionamento, até porque vai ser difícil fazer Com o certeza. relacionamento. E eu não posso ser um executivo que eu não tenho conhecimento e só cuido da imagem. Então, é difícil, é muito difícil criar um balanço de tudo, mas são os capitais que a gente tem que colocar dentro de uma bacia ali, fazer um bolo a partir disso. E tu sabes que, assim, depois dos meus 50 anos, um valor que faz parte da minha vida e a gente tem trabalhado cada vez mais com meu filho é a qualidade de vida, né? Porque qualidade de vida significa um monte de coisas. Sim. Às vezes as pessoas pensam assim, mas agora fulano só quer saber de qualidade de vida. Mas o que que é qualidade de vida? Qualidade de vida é uma boa noite de sono todo dia, não só de vez em quando. Uma boa alimentação, e para isso precisa ter planejamento, para isso precisa ter tempo. Uma boa qualidade de vida é cuidar do lazer, do tempo de família, da conexão com as pessoas. Então, com quem eu me conecto, eu tenho tempo para isso. Qualidade de vida significa um tempo para mim. Quando é que eu uso o meu tempo comigo? Quando é que eu entro na caixa do nada, assim, né? Porque o homem, ele tem essa caixa do nada, né? Ele chega em casa, cansado do trabalho, ele precisa de um tempo, por favor, não fala comigo, né? Me deixa aqui que eu preciso me colocar no meu lugar. A mulher não, né? A mulher não para nem um segundo. A gente é multi, a gente faz uma série de coisas, apesar da neurociências falar que a gente só faz uma tarefa com qualidade de cada Sim, vez. verdade. Mesmo assim, a gente faz várias. Só que a gente faz com pouca qualidade. Então, é comum, por exemplo, eu tô estudando, eu tô ouvindo música, eu tô organizando o jantar, eu tô ligando para alguém. É incrível. Mas, assim, se tu for olhar com qualidade de verdade. Fica um furinho em cada lugar. Então, qualidade de vida é se exercitar também, né? Tem que ter, a OMS diz que a gente tem que fazer 150 minutos de exercício por semana.
Isso dá o quê, né? 30 minutos por 5 dias, mais ou menos. Então, são coisas que estão na qualidade de vida, eu ensino. A gente tem um privilégio das gerações se misturarem nas empresas, e a geração Y para cá, ela traz a qualidade de vida como valor. Então, eles querem sim que o trabalho não seja extensivo, além da sua carga horária contratada, e eu acho isso extremamente positivo, Com certeza. né? Porque a gente está dizendo que a gente tem que ser produtivo enquanto a gente está naquele ambiente, naquela carga horária. Se a gente precisa ceder todo dia, tem alguma coisa errada. Talvez eu esteja com excesso de trabalho, talvez tenha pouca gente, talvez eu seja desorganizada, eu não me planejo. Então, sim, eu acho que essa mistura que a geração Y traz para nós é um aprendizado e isso chama atenção. E eu incluiria esse item aí como fundamental para uma pessoa ter sucesso. A pessoa que não dorme, ela não tem condições de ter inteligência emocional. Ela fica cansada, irritada, estressada, Verdade. deprimida, mal-humorada. Então, se a pessoa diz, né, não dormir uma noite é uma coisa normal. Para uma mãe, então, nem se fala, né? Mas não dormir todos os dias é difícil ter qualidade de vida. Quem não cuida desses pilares da vida, né? Isso. Obrigada. Bom, agora para finalizar mesmo, eu quero saber da tua hora da lagosta. Então, Kátia, como eu falei antes, né, a lagosta tem aquele momento que, opa, vou precisar trocar de casco, não estou mais cabendo aqui. Na tua vida, claro que a gente tem vários momentos de hora da lagosta, mas pode contar pra gente um momento da hora da lagosta que tu precisou parar e, opa, eu preciso me retirar, pensar e mudar o meu caminho. A pandemia acho que foi um grande momento para mim, porque eu, no dia 12 de agosto de 2020, a minha família me mandou fotos minhas, porque a gente não podia se ver, né? E eles quiseram me homenagear. Então, eles mandaram fotos comigo. Eles diziam, feliz aniversário, olha que lindo, a gente juntos. Eu olhava a foto e achava horrível. Eu achava que eu estava horrível. Porque eu tinha engordado na pandemia, eu tinha parado de me cuidar, eu não estava fazendo Tu exercício. viu as fotos de como tu estava antes. Eu vi as fotos de como eu estava naquele momento ainda, porque 12 de agosto de 2020, tinha lá 2019, 2018, né? E a minha família é muito grande, então imagina receber fotos e eles estavam me homenageando, não foi por mal, foi maravilhoso. Só que eu olhei e eu disse, eu não venho me cuidando há muito tempo e eu preciso mudar esse cenário. Então aquilo foi fundamental para mim, porque daquele momento eu procurei uma nutricionista, eu procurei um personal, eu comecei a fazer exercício e eu mudei a hora de sono, porque na pandemia a gente ficava acordado até meia-noite, 1 hora, acordava às 6 horas da manhã. E aí quando a pandemia terminou e a gente pensou assim, meu filho estuda de manhã, vai ter que acordar às 5 da manhã, porque a van passava para pegar ele às 5h30. Ele estudava muito longe antes, né? E aí eu dizia, como é que ele tá dormindo junto com a gente à 1 da manhã? A gente tem que mudar esse cenário. Então, hoje, a gente deita às 8 da noite. Nossa. 9 horas, 9 menos, estamos dormindo. É maravilhoso. E a gente acorda às 5h30, 6 horas, cheio de disposição, motivação. Então, aquele momento ali foi muito importante para mim. O outro momento que eu acho que foi a hora da lagosta foi quando eu te conheci, né? E tu abriste as janelas do mundo para mim. Ai, verdade. Te vendo, foi fantástico, assim, se eu puder dar um conselho para qualquer executivo que chegou numa encruzilhada e pensa o que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou crescer, não ficar sozinho, buscar com a mentoria, porque eu sei que tem executivo que entra na tua vida e não sai mais, né? Porque ele não te larga. É verdade. Eu É muito sei bom. de alguns. E já acompanhei muitos processos de executivos que estavam no momento, o que eu vou fazer agora? E tu realmente pega na mão e ensina e também direciona para o caminho certo. Muito obrigada por esse comentário. Quando um executivo vem fazer mentoria comigo e tu diz assim que ele não me larga, eu acho que a gente vai se transformando em amigos também, sabe? Em amigo, em amigas, né? Porque a mentoria ela é uma troca. Quando a gente faz mentoria, a gente aprende muito sobre a gente.
Então, é um presente a E mentoria. o mentor aprende O em toda mentor a mentoria, aprende né? muito. E é muito genuíno, né, o que acontece numa sessão, num encontro. E a gente quer estar perto de gente do bem, que faz a gente mudar de vida, tá. Eu trabalho com muitos executivos que quando chegam, estão com medo da sua carreira no futuro, estão com a autoestima baixa, ou desempregados, ou querem ser promovidos, não sabem por que que não são escolhidos, ganham pouco, poderiam ganhar mais. Em geral, assim, né, Melissa, a gente não se olha no espelho, e não é só para captar a nossa imagem física, mas é para captar o nosso repertório intelectual, formação, qualificação, entrega, resultado, experiência. Então, se eu não me olho, eu não consigo enxergar o meu valor. E muitas vezes eu trabalho com executivos que, quando termina o processo, eles reconhecem o seu próprio valor. Eles reconhecem a sua potência, a sua capacidade, a sua entrega. Eles sabem que podem fazer qualquer coisa em qualquer lugar, desde que eles estejam preparados para isso. E como é importante, porque se ele não reconhece o valor dele, como O outro vai reconhecer. Né? Então, é isso que acontece na mentoria, né? Ai, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada por estar não só nesse episódio, mas estar na minha vida, que eu não te largo mais. Eu também. E como as pessoas te encontram? Que agora, se um executivo quiser fazer tua mentoria, se as pessoas quiserem saber sobre a confraria, sobre a comunidade. Maravilha. Me sigam nas redes sociais, né, no meu Instagram é @Katia_Magni_coach. Também tenho da confraria, @confraria de executivas, tudo junto, né. Eu tô no LinkedIn, Katia Magni, são as mídias que eu, estou diariamente, assim, feliz. Eu adoro escrever. Eu gosto de escrever muito sobre os temas de carreira, de liderança, de inteligência emocional e de autoconhecimento, porque todo conhecimento gera autoconhecimento. Ai, obrigada mais uma vez. Muito obrigada a você por essa oportunidade de estar aqui, é sempre incrível, tu és uma mulher inspiradora, eu adoro a tua presença na minha vida, às vezes eu recebo uma mensagem tua e eu penso assim: "A Mel tá em ação". A Mel tá em ação, a Mel tá criando, a Mel tem um novo projeto. Eu adoro os teus áudios, eu acho que a tua relação com os teus filhos é linda, porque eles são divertidos e adoro os teus filhos, acho a tua relação com o teu esposo muito acolhedora, a gente se sente fazendo parte da vida de vocês. Então, fique sabendo, tu também não sairás da minha vida. Ai, obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. E encerramos nosso episódio, lembrando que elegante é quem tem conhecimento, e eu te espero no próximo episódio.